Amados irmãos, a paz de Cristo Jesus, nosso Salvador, a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Pastor Anderson aqui em mais um dia especial que assim o Senhor nos concedeu, mais uma manhã, como é o nosso compromisso de todas as manhãs, estarmos reunidos aqui falando daquilo que vem do alto, daquilo que é de melhor, que de fato é a palavra do nosso Deus. E eu, nessa manhã, gostaria de compartilhar com você uma palavra vindo da parte do Senhor ao seu coração. Mas antes de compartilhar uma palavra, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Gostaria que você se inscrevesse em nosso canal. Ao se inscrever em nosso canal, não esqueça de clicar no sino das notificações, porque fazendo assim, você será notificado e avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo aqui em nosso canal. Também é de suma importância que você deixe o seu like para que o YouTube então entenda que o conteúdo que nós estamos postando neste canal diariamente é um conteúdo relevante e assim possa divulgar este vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que todos então possam ter acesso à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é de suma importância também que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo assim, você estará me ajudando a evangelizar este Brasil afora e levar uma palavra de paz, de conforto, de fé, de harmonia e de correção e direcionamento para aqueles que estão fora do caminho da caminhada possa entender qual é a vontade de Deus para as vossas vidas. Pois bem, vamos à palavra do Senhor aos nossos corações. A palavra do Senhor Jesus Cristo nessa manhã aos nossos corações se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos irmãos, quando ouvimos essa palavra ou lemos essa palavra, o que mais nos chama a atenção dentro desse versículo, que Jesus agora ele estava prevendo, a sua morte estava prestes a acontecer. Eu gostaria que você entrasse dentro do texto comigo. Imagine-se então você, sabendo o dia da sua morte, sabendo que naquele mesmo dia ou no dia posterior, você desceria à sepultura, qual seria a sua reação? No texto tem algumas afirmações que diz que Jesus estava muito angustiado, seu espírito estava muito perturbado. E ele chama aqueles que eram aqui na terra seus amigos ou seus discípulos, os mais chegados. Chama Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Ali Jesus começa uma oração intensa, uma oração de modo preparatório, uma oração de preparação para que ele, como homem, viesse enfrentar o dia mais importante da sua vida, o dia que ele entregaria a sua vida pela minha vida, pela sua vida e pelas nossas vidas. O dia mais importante de todos, o dia que ele seria reconhecido em toda a história como o Salvador da humanidade. Era o dia em que Jesus não podia vacilar. Era o dia em que Jesus não podia dar brado de fraqueza. Ele não podia fraquejar na sua grande missão que Deus assim o tinha confiado sobre as suas mãos. E diz a Bíblia que ele estava se angustiando ao máximo. Ele estava se entristecendo muito naquele exato momento. E ele ora intensamente por uma hora, e quando ele retorna da oração, ele encontra os discípulos dormindo. E Jesus faz uma afirmação para Pedro dizendo: Por nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca.
Eu acredito que esse é um versículo que fica gravado em nossa mente quando Jesus diz que o Espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. E a pergunta que vem aos nossos corações nessa manhã é a seguinte: pastor, o que eu posso fazer então para combater a fraqueza que a minha carne tem? O que eu posso fazer para fortalecer esta carne material que eu tenho sobre a minha vida, essa carne material que é o meu corpo? Do que Jesus estava falando naquele momento? No mesmo versículo, ele já deixa o segredo para cada um de nós. Ele diz: vigiai e depois orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como que eu posso fortalecer esta carne ou o ser humano que sou eu, que vive diariamente com fraqueza, com debilidade e a fragilidade que a carne que eu tenho? É com vigilância e com oração. Quando eu vigio e tenho uma vida incessantemente de oração, uma vida de responsabilidade em oração, eu fortaleço e compenso a fraqueza que a minha carne tem. Era isso que Jesus queria dizer para cada um de nós. Ninguém assume uma vida ou uma carreira num ramo profissional do seu trabalho se você não estudar ou se preparar para aquela profissão. Nenhum militar ou uma força armada do exército não consegue vencer uma guerra se não aplicar todos os treinamentos que ao longo de sua vida ele teve que se preparar para aquele grande dia. Jesus estava se preparando para enfrentar o dia mais importante da sua vida. E nós vemos neste próprio texto que ele, como homem, sentiu medo. Ele, como homem, sentiu o peso da responsabilidade que ele teria que enfrentar. Mas em nenhum momento ele recuou. Ele sabia que a minha vida e a sua vida dependia do sacrifício que ele precisava fazer ali naquele exato momento. Jesus naquela hora estava se preparando para enfrentar a cruz do Calvário, porque ele sabia que a sua vida, a minha vida e as nossas vidas dependia de tal sacrifício. E então, a minha pergunta ao seu coração nesta manhã é a seguinte: você tem se preparado para os momentos difíceis que a vida tem te proporcionado? Você tem reservado tempo para dedicar na oração, no jejum e na perseverança? Porque essas são ferramentas que irá lhe ajudar a passar por cada prova e por cada luta. Você tem, a cada dia da sua caminhada, reservado tempo de qualidade para falar com o Senhor, seu Deus? Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo de número 6 e no verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Interessante que o apóstolo Paulo, ele insiste em dizer que nós, quanto igreja, precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor. Aí está o segredo da minha e da tua vitória. Por isso que talvez você não tenha encontrado força e a sua carne tem prevalecido a fraqueza. Não tem ânimo para poder buscar ao Senhor, não tem ânimo para poder fazer as coisas que de fato o Senhor precisa que você faça. O conselho que eu te dou nessa manhã: busque ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma,
que certamente Ele mudará a sua história e lhe dará grandes vitórias. Que Deus abençoe a sua vida, e para lhe encorajar a continuar a sua jornada e a sua caminhada, eu gostaria de orar por você neste exato momento. Eterno e soberano Deus e Pai Celestial, Criador dos céus e também da terra, é nesse momento de oração, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estender as tuas mãos fortes sobre essa pessoa que está neste momento vivendo um caos total, precisando tomar uma decisão importante, mas não sabe como começar, não sabe por onde que ela venha atacar ou tomar a sua atitude. Que neste exato momento de oração, a qual estamos aqui clamando a tua presença, que o Senhor possa dar direção para essa pessoa, que o Senhor possa de alguma maneira, Senhor, instruir este homem, esta mulher, para que ele ou ela tome a direção certa, para que no dia de amanhã ele não possa se arrepender. Toma nas tuas mãos todas as famílias que estão pelo Brasil afora, necessitados, Senhor, de uma palavra vindo da tua parte. Quantas pessoas nesse momento terrível que a nossa nação está enfrentando, não só a nossa nação, mas o mundo inteiro, estão desesperadas sem saber o que fazer, mas a nossa esperança está em ti. Porque o salmista Davi, certa feita, ele disse: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro, meu amigo, minha amiga, vem do Senhor. Por isso é importante você confiar em Deus. Por isso é importante você acreditar na sua palavra, confiar em seu poder, dar ouvido àquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, porque o Senhor Ele sempre nos alerta e nos avisa das coisas que estão prestes a acontecer. Por isso, ó Pai, eu quero colocar esse homem e essa mulher em tuas mãos, para que o Senhor possa abençoar o nosso lar, a nossa casa e a nossa família, em o nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se essa palavra fez sentido para você, espalhe essa mensagem nos grupos de WhatsApp. Envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Me ajude a espalhar a semente da palavra de Deus. E lembre-se, continue construindo uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus abençoe você.